foi o nosso caminho para o mundo. A sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes, no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum. Tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Seja bem-vindo à Marca Portugal. Desta vez nós temos a honra de ter como convidado o nosso cônsul de Portugal na Bélgica, o cônsul honorário Bruno Jos de ter Best. Sr. cônsul, meu caro amigo, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito este nosso convite para falarmos sobre a Marca Portugal, marca país, do que nos distingue enquanto nação, enquanto cultura, enquanto património. Sim, muito obrigado. Sei que, entretanto, só por uma nota pessoal, para que se possa situar a sua ligação, além desta oficial diplomática com Portugal, também a sua ligação pessoal e afetiva com o nosso país. Viveu e trabalhou, e também a sua família viveu e trabalhou em Portugal, não é assim? Sim. Meus pais chegaram em Portugal em 1968, porque meu tio era militar no Lotan, em Lisboa, e falava muito bem de Portugal e estava a dizer à sua irmã, minha mãe, que o Portugal é um país absolutamente fantástico. Portanto, em 1968, meus pais foram para Portugal e construí uma casa em Malveira da Serra, que é perto de Cascais. Construí uma casa cor-de-rosa, que ainda existe, mas depois de 2 anos, meus irmãos e minha irmã estava a dizer que ir a Portugal não era uma boa ideia, porque não tinha uma piscina. Portanto, depois, meus pais, uma quinta em Portugal, na mesma aldeia, que é Malveira da Serra, que se chamava Quinta de Santa Rita. E meus pais, para rendimento da quinta, fizeram estufas
de cravos. Isto já é 1970. E meu pai, fizeram exportação de cravos para Irão. Todos os dias tinha containers, tinha 10 estufas de 100 metros, só com cravos. E depois eu pessoalmente fiquei em Portugal em 1973, renunciou à escola e ficou em Portugal até 1978, mais ou menos. Mas, em 1974, com o 25 de Abril, nós vendíamos os cravos para este evenimento que se chamava a Revolução dos Cravos. Portanto, eu fiquei em Portugal e tinha, nesta altura, mais ou menos 16 anos, mas vivi numa experiência, quer dizer, para um jovem extraordinário. E depois, em 1978, mais ou menos, a crise económica em Portugal era muito grave e meus pais se resolvi de vender a Quinta de Santa Rita, que era na Malveira da Serra. Eu voltei para a Bélgica, não fiquei muito longe, e depois fui estudar e terminar meus estudos na Suíça. Em 2016, encontrei num jantar que tinha aqui em Bruxelas o embaixador de Portugal, e depois ficámos com uma grande amizade, e ele me perguntou se eu queria ser cônsul honorário de Portugal, porque conheço mais ou menos a língua, conheço a cultura, conheço o país, conheço muita gente também, e assim tinha a oportunidade de ser cônsul honorário de Portugal. Isto é minha história pessoal. Agora, meu trabalho aqui no consulado é, primeiro, o consulado aqui em Gand é uma casa portuguesa, quer dizer que os portugueses podem sempre vir para o consulado se têm problemas, porque quando você telefona numa embaixada ou você telefona no consulado, é sempre porque você tem problemas. Não há ninguém que me telefone para dizer: olá, estás bonzinho, tudo bem? Pronto. Pode ser problemas de papéis, pode ser problemas de emprego, pode ser problemas diversos. Eu tenho muitas pessoas que vêm aqui para procurar trabalho, porque perdi o seu trabalho, e depois eu procuro, não todas as vezes, mas pode procurar o ajudar de ter um novo trabalho. Isto é uma coisa. A segunda coisa é uma representação do Portugal nas autoridades daqui em Ghent, pode ser com o presidente da Câmara, pode ser com outras autoridades aqui em Ghent, pode ser uma recepção na Câmara de Ghent. Eu estou sempre lá a representar o meu país, que é o Portugal. E a terceira coisa é que tem também coisas muito mais graves. Tinha alguns anos passado, o ano passado, um morto português tem que repatriar o corpo e não sei o quê, não sei mais, e estou a ligação com a embaixada para resolver este problema. Isto é mais ou menos o meu trabalho. É muito social, mas também é económica. Porque tem empresas belgas
que quer exportar ou comprar a empresas portuguesas, há algumas assim. E nessas relações, não só nas suas relações e na sua experiência pessoal, quando viveu em Portugal, e agora vivendo em Gante, na Bélgica, sendo um representante e um intermediador entre as autoridades e os nacionais, ou também entre os belgas que queiram vir a Portugal, não é? Como disse há pouco, seguramente tem uma posição muito privilegiada para se aperceber da cultura de Portugal, como é que ela é percepcionada, como é que ela é apercebida, a cultura, o património, a cultura, a língua, as tradições e os costumes fora de Portugal, mas como é que ela é aí então entendida e compreendida na Bélgica. Qual é a percepção na Bélgica da cultura e do património, seja ele humano, artístico, cultural, literário, etc., de Portugal, na Bélgica, segundo a sua experiência aí enquanto cônsul e também cidadão belga? Bom, cidadão não, súbdito, sim, que é diferente, sim. não é? Pois, mas quando falo de portugueses, há muita gente que me diz, sim, as natas. Né? Isto é muito popular, é mesmo popular no mundo. E depois temos também a percepção dos belgas que os portugueses é um povo muito simpático, mas também desta cultura de descobrimentos. Né? Os belgas sabem muito bem que os portugueses descobriram quase o mundo, ou dois terceiros do mundo. Isto é a segunda coisa. A terceira coisa, quando fala, e é mesmo popular, são os fado. O fado aqui na Bélgica é muito popular. Mesmo nos flamingos, que vão no verão para as férias no Portugal, quando chega aqui, tem este saudade dos fados. Mas também, economicamente, eu estou muito feliz, porque daqui 10 anos passado, mas pode ser mais 15 anos passado, não tinha nenhuma vinho português num supermercado. Agora temos 10 vinhos diferentes do Portugal em todos os supermercados aqui na Bélgica. E isto é espetacular. Também os belgas sabem também que os portugueses são os mais grandes produtores de cortiça. Nós fizemos muito cortiça. Eu também tenho negócio e falamos disso nos supermercados que eu brinco como aqui na Bélgica, o aqui, tem cortiça e vende cortiça portuguesa. Portanto, o destino de Portugal para os belgas é muito popular. E a cultura também. Literatura um bocadinho menos. Já ouvi falar de Luís Camões, já ouvi falar de Pessoa, mas isto faz falta. A mais grande livraria de Bruxelas tem agora um departamento de livros portugueses. Eu escrevo em português. Estamos em progresso. Estamos a desenvolver a cultura portuguesa na Bélgica, mas toma também um bocadinho de tempo. Agora, eu espero que o Covid-19 vai acabar um bocadinho,
Porque temos, no próximo ano 2021, os primeiros 6 meses, temos a presidência do Conselho Europeu. Portanto, vai ser, e eu espero também que vai ser uma oportunidade de mostrar e de ver e de comunicar nossa cultura portuguesa, que é uma cultura fantástica, espetacular. Eu fui no verão em Portugal para minhas férias, fui visitar Tomar, o monastério Tomar dos Templários, era espetacular, fantástico. E os portugueses têm um património, porque não tinha guerra nenhuma na terra de Portugal, não tinha a Segunda Guerra, não tinha a Primeira Guerra. Você preservou todo o património, que é um património português formidável e espetacular. Sei também que a história, particularmente, e neste caso a história portuguesa, lhe interessa particularmente e especialmente no sentido de que, inclusivamente, também é um estudioso, um investigador das personalidades portuguesas que viveram na Bélgica e que se tornaram residentes nessa zona da Flandres por casamento com personagens, estamos a falar de personagens reais, obviamente. E uma das personagens que é do seu particular agrado é da infanta Dona Isabel, filha do Dom João I, duquesa da Borgonha. E que tanta ligação teve, inclusivamente enquanto duquesa também, que irá agora fazer essa abordagem ao papel e ao reconhecimento dessas personalidades históricas na Bélgica, mas também que a duquesa teve, através do Ducado da Borgonha, uma grande ligação com os descobrimentos portugueses, não é assim? Pois, eu acho pessoalmente que Isabel de Borgonha, filha do João I, que é a nossa dinastia do Avis, o primeiro rei da dinastia do Avis, foi uma pessoa extraordinária neste tempo e nesta altura. A Isabel de Portugal era uma diplomático extraordinário. Fiz o intercâmbio de cultura, de comércio e de arquitetura, foi pintadores da Flandres, foi para Portugal, tem vários coisas que pode-se ver no Museu de Arte em Lisboa, desta altura. Foi um diplomático porque desenvolveu e cresceu a parte do Duque de Borgonha no norte da Bélgica, com diplomacia, e depois tentei de fazer o paz com os ingleses, porque a Isabel de Portugal tinha mãe que era inglesa, a Filipa de Lancastre era inglesa, e fiz negociação e tratados com os ingleses para ter paz com os borgonhos, com a Casa de Borgonha, e ter paz também com a Casa da França, Casa Real da França. Portanto, para nós, aqui na Flandres, a Isabel de Portugal foi uma pessoa imensamente importante para o desenvolvimento da nossa cultura, e também tinha uma oportunidade de ter este património que nós temos agora e que ainda pode-se ver aqui nas zonas de Ghent e da Flandres.
Isabel de Portugal era imensamente popular aqui nas zonas de Bruges e de Ghent, mas fiz uma diplomacia fantástica e era uma pessoa não somente gira, mas também muito inteligente e desenvolveu o território do Filipe o Bom. Mas é muito importante. A outra pessoa que também foi muito importante era a filha de Afonso Henrique, nosso primeiro rei, que se chamava em Portugal Teresa, mas aqui na Flandres se chamava Matilde. E isto foi o primeiro casamento, se casou com Filipe de Alsace e viveu aqui em Ghent, que é obviamente também muito importante para mim, porque é um símbolo muito importante. E era na altura que Ghent era capital das Flandres, desta altura. Ou seja, verdadeiramente, e como um amigo nosso comum, Rui Faria da Cunha, presidente da Câmara Belga de Comércio Belga-Portuguesa, disse, nós exportávamos princesas para a Flandres. De facto, desde a primeira dinastia, logo com o primeiro rei, já tínhamos princesas casadas e vivendo com papel ativo. Isso era o mais importante, com papel ativo. E no caso da Isabel de Portugal, Duquesa da Borgonha, que foi, inclusivamente, também da sucessão dinástica, ainda ligada a Carlos V, através também da sua filha, da sua neta, que casou com o imperador sacro do Império Sacro Romano Germânico, que também, por sua vez, era casado com uma outra portuguesa. Ou seja, os portugueses verdadeiramente estavam todos muito ligados a isto e tudo mais. E eu acho verdadeiramente importante que há estas ligações, e é quando uma visita minha a Bruges, eu percebi isto, que a Duquesa da Borgonha, Isabel de Portugal, era uma presença histórica, presente, física e muito ativa, e era reconhecida. E fiquei muito grato, fiquei muito satisfeito de perceber isto. E também, depois, quando tivemos o gosto de nos conhecermos, mais ainda de saber que o nosso cônsul também fazia este estudo e que também fazia palestras sobre esta personalidade e também sobre a presença portuguesa, não só através das presenças reais, mas também das feitorias, etc., que nós tínhamos a mais importante feitoria na Flandres. Sim, o primeiro consulado foi aberto em Bruges em 1410. Isto é muito importante, porque quando um povo pode abrir um consulado, é uma nação reconhecida na cidade. Quer dizer que pode ter uma igreja, pode ter um cemitério, não paga taxas para entrar na cidade e assim mais. Pronto. Já era importante que os portugueses já tinham entrada na cidade de Bruges. Bom, é um povo reconhecido. Portanto, nesta altura, os flamingos compravam, os portugueses faziam comércio entre as duas nações. Os flamingos compravam azeite, cortiça, azeitão e limão. Não tivemos limão aqui. Isto foi vendido. Os portugueses compravam aos flamingos armas. Esqueci uma coisa também. Os portugueses, os flamingos também compraram vinho português. Quando, em 1410, tivemos a abertura do consulado português em Bruges, depois tivemos o casamento de Isabel de Portugal com Filipe o Bom, isto foi em 1430, obviamente desenvolveu este intercâmbio entre os dois países
muito mais grande. E os belgas, os portugueses ficou em Bruges até 1490, 95, e depois foi-se embora em Antuérpia. E temos em Antuérpia uma Andra Era, que é o século XVI, desculpa, que era completamente diferente, porque nesta altura judeus foi fora de Portugal e foi estabelecer em Antuérpia joalheiros e coisas assim. Depois tivemos os conversos entre os judeus e o católico, e que não se converte ir no Amsterdão. Mas uma grande comunidade ficou em Antuérpia, e Antuérpia abriu um consulado em 1509. E a feitoria foi dissolvido em 1789 com a Revolução. Uma presença muito centenária, verdadeiramente, mais de 100 anos, Sim, de Portugal, economicamente, sim, temática, em seguramente também cultural, de transações culturais, etc. E agora, voltando aqui ao presente, qual é o contributo de Portugal e dos portugueses, da comunidade portuguesa que existe e é residente na Bélgica? Qual é o seu contributo? Tem visibilidade, tem notoriedade, o contributo que seja ele ao nível dos serviços, enfim, é na Bélgica, em Bruxelas, que está a Comissão e o Parlamento da União Europeia, também ao nível artístico, ao nível cultural, ao nível literário, ao nível empresarial e tudo mais. Qual é essa... Qual é a notoriedade e qual é o reconhecimento desse contributo? Temos mais ou menos 78 mil portugueses que vivem na Bélgica. São mais ou menos todos, praticamente todos, na Bruxelas. Mas não devemos esquecer também que temos 25 mil portugueses em Antuérpia, mas que têm uma origem cabo-verdiana, que recebi a nacionalidade, sim, que recebi a nacionalidade portuguesa já há muito tempo, não é? Isto. Portanto, as duas grandes comunidades portuguesas são em Antuérpia e Bruxelas. E, obviamente, com os funcionários europeus, a mais grande grupo é na Bruxelas. Tem sítios em Bruxelas que só tem restaurante português e coisas assim, se chama Flagey, que é o Le Quartier português em Bruxelas. É o que tinha como Alfama, mas no Flagey era todo português. A visibilidade, tem uma visibilidade, mas obviamente com 11 milhões de habitantes e 75 mil portugueses, a visibilidade é um bocadinho só. Não pode ter, com 11 milhões de habitantes e 70 mil, não pode ter uma grande, muito grande. Mas tem bastante restaurante português, tem cafés, tem tudo, tem uma visibilidade. Há atividades, iniciativas culturais e outras também, Sim, mas também empresariais na Bélgica ou noutras cidades da Bélgica? Sim, há. Cultura, tem cultura folclórico, tem concertos, tem concertos de fado, tem uma cultura e uma felicidade, tem também Associação Cultural Portuguesa em Bruxelas, já. Há muitos. Sim, há. E isso é bastante importante, porque de facto demonstra que há
há uma atividade que não para, não é? E mesmo ao nível empresarial, científico, e ao nível académico. Há também algum intercâmbio, não só de estudantes, mas também ao nível dos docentes, dos professores, transmissão de conhecimento, palestras, etc. Sim, há, mas tem. Ghent é uma cidade universitária. E temos mais ou menos 120 não portugueses, mas pessoas que falam em português. Cabo-verdianos, brasileiros, mais ou menos 120. Inclusive também os portugueses. Tem também na Escola Europeia, em Bruges, tem também bastante português, que a faculdade este ano é a faculdade académica do Mário Soares, este ano na Escola Europeia em Bruges, mas empresas portuguesas eu não ouvi muito falar disto. Se calhar está mais no campo ou na área de atuação da Câmara de Comércio, não? Eventualmente. Sim, mas eu acho que você podia perguntar isto a nosso Rui Ferri, presidente da Câmara Belgo-Portuguesa. De facto, é outra atividade e outra presença portuguesa da sua expressão. Já que já estamos a atingir o nosso limite de tempo, infelizmente, nós continuaríamos a falar sobre esta cultura que nos apaixona e esta história que nos apaixona. Gostaria só de lhe fazer a última pergunta, ou dar-lhe o último mote para uma breve reflexão, que é: qual é para si, ou como definiria o papel de Portugal e da sua cultura ao nível do mundo, ou então na Europa? Eu não percebi qual é o papel, qual será o papel de Portugal e da sua cultura no mundo, tendo em conta uma língua portuguesa que é falada por milhões, etc., mas também a sua cultura que está espalhada, e o seu património também está espalhada pelo mundo, e as comunidades portuguesas, etc., tendo em conta todas estas situações, todas estas condicionantes, qual será, da sua perspectiva, o papel de Portugal no mundo e particularmente na Europa? Sim, eu acho que o Portugal tem uma grande importância na União Europeia. É um pequeno país, mas é o país que tem, primeiro, uma cultura bastante grande, tem também uma cultura de negócio, tem também uma identidade que é muito forte. Depois, o português é a sexta língua mais falada do mundo. Eu acho que isto é muito importante. Deve ser número 6 ou número 7, não sei. Mas nas primeiras, obviamente. E eu acho pessoalmente que a cultura portuguesa no mundo deve ser mais desenvolvido e deve ser mais comunicado, porque eu estou sempre a fazer a história de Portugal, mas eu acho pessoalmente que esta cultura é tão importante para o mundo que devemos falar muito mais de nossa cultura e do Portugal, e que do Portugal fiz, porque o Portugal fiz praticamente muitas coisas. Quer dizer, se eu estou a comer uma laranja, é por causa dos portugueses que trouxeram a laranja. Se nós bebemos o chá, é que os portugueses trouxeram o chá. Mas as pessoas não sabem, não têm este conhecimento. O chá não é os ingleses, o chá é português. E
E é isto que devemos comunicar, é que os portugueses é um povo muito importante no mundo e da civilização. Porque os primeiros navegadores foram os portugueses, obviamente. E eu acho que isto é muito importante. E devemos comunicar, comunicar e comunicar. Para mim foi um enorme prazer, em primeiro lugar, em revê-lo, desde a última vez que estivemos juntos, aqui, em terras lusitanas, à beira-Tejo, e mais uma vez agradeço-lhe o facto de nos ter concedido esta entrevista, que é muito importante para a percepção da marca Portugal e da marca País e como é que ela é percepcionada também por fora, não só internamente, mas também externamente. E guarda-se então uma nova conversa, mais tarde com outras temáticas, que eu sei que está sempre disponível, e vamos nos ver seguramente para o ano com uma iniciativa cultural na Bélgica, que será sobre as rainhas portuguesas. Mas isso vamos deixar para mais tarde, para outra conversa. Meu caro amigo, Sr. Cônsul, muito obrigado. Obrigado sou eu. Muito obrigado, João. Foi um grande prazer. Foi mais um Marca Portugal. Desta vez contámos com o cônsul honorário de Portugal na Bélgica, Bruno Jose de Ter Berst. Aguardo-vos para a próxima Marca Portugal. Obrigado.